Hoje nós vamos te ensinar como sair do operacional e ter mais liberdade. Mas é o seguinte, aqui não tem fórmula mágica. Eu sei que às vezes é frustrante, talvez até uma decepção por esperar algo diferente, mas nós ensinamos você a encontrar o seu próprio caminho. Aqui realmente não tem fórmula mágica, não tem um caminho pré-determinado, algo que você vai seguir um padrãozinho e se encaixar. Porque a gente acredita que você é muito maior do que essa forminha de bolo que as pessoas estão sempre te estimulando a caber dentro dela, né, Caleb? Exatamente, né? Então, se você veio aqui assistir, você já sabe que muitas das coisas que muitos estão tentando falar aí para você, talvez não necessariamente vão funcionar. E o que a gente está trazendo aqui é o quê? Uma forma de você poder pensar diferente, de você ter novos insights e falar, gente, como é que eu vou poder aplicar isso na minha realidade? É isso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o nosso IG com outros empresários, com pessoas que precisam aprender a trabalhar gestão estratégica de pessoas e liderança dentro do seu negócio, viu? O nosso IG é em todas as plataformas, YouTube, Instagram, LinkedIn e Instagram, não quer? YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, são todos gestão persuasiva, tá bom? Então, segue a gente por lá e vamos nessa. Meu nome é Flávio, eu sou mineira. Eu sou George, o gringo. E eu sou o Caleb, o Ninja. Algum dia nós vamos explicar o que a gente quer dizer com isso, viu? Hoje vai passar batido. Vamos lá, Caleb. O que nós vamos passar para o pessoal aqui hoje para eles saírem do operacional e ter mais liberdade? Que live é essa, Caleb? Ah, que bom! Bem, gente, hoje a live é sobre, né, você que busca ter um equilíbrio melhor entre as atividades operacionais e estratégicas do seu negócio. Muitas vezes, você como dono ou como dona, você começou sozinho, ou talvez com sócio, alguns sócios, né? Foi pouca gente. E essas poucas pessoas tinham que fazer de tudo para poder tirar a empresa que era uma ideia e de uma ideia virar um negócio. Aí vocês prosperaram, começaram a fazer suas vendas, a coisa foi virando e a empresa cresceu. Como parte desse sucesso, o que acontece? Você começa a expandir, você começa a precisar fazer mais atividades. Só que olha só que engraçado, né? No começo da empresa, quase todo mundo estava focado no operacional. A coisa tem que acontecer, tem que entregar, tem que vender, tem que, né? É assim, você tem que fazer a mágica acontecer, senão não vai ter negócio. À medida que vai crescendo, o que acontece? Os sócios, né, começam a discutir um pouquinho, e aí, como é que a gente faz, né? Talvez um era especialista de uma coisa, outro era de outra, mas assim, como todo mundo tinha que fazer um pouco de tudo, as tarefas eram distribuídas e estava todo mundo, né, nesse esforço para poder dar certo. À medida que vai crescendo, o que você faz? Ah, puxa, deixa eu começar a contratar gente. Mas essas pessoas vão fazer o quê? Né? Muitas vezes você começa a procurar atividades que têm menor valor agregado, ou atividades mais do administrativo. Então você começa a expandir sua equipe. Só que quando expande a equipe, não necessariamente significa que a coisa ficou mais fácil. Às vezes você tem mais gente, mas pode ser que a coisa ficou mais difícil, ficou mais complexo. Antes você só falava com 3 pessoas, um sabia mais ou menos o que eu estava fazendo e a coisa já rodava. Agora não. Agora com mais gente, o que você precisa? Você precisa começar a alinhar as coisas, porque você descobre que não é todo mundo que sabe tudo o que está acontecendo na empresa. Tem coisa que nem você mais está sabendo o que está acontecendo na empresa. E às vezes você, como dono, como alguém que começou, aquelas atividades que você já fazia não ficaram as únicas atividades. Além de tudo aquilo que você fazia, você agora começa a ter muitas outras coisas mais a fazer. E o que isso vai fazendo com você, com o seu tempo, aliás? Vai ficando mais escasso. E aí você começa muitas vezes a ficar mais na questão do operacional, até por dificuldade de poder transferir as atividades ou explicar para as pessoas novas como fazer, porque você já faz há tanto tempo, você começou fazendo aquilo, você sabe aquilo tão bem, que como é que alguém não consegue fazer? Né? E aí você fica o quê? Você fica preso, começa a ficar preso no trabalho. Então, o que a gente está trazendo nessa live de hoje é como você consegue sair do operacional e aos poucos ir migrando para um lado mais estratégico, para olhar a questão do futuro da empresa. E para isso, você conseguir ter mais liberdade. Para quê? Para ajudar o negócio a crescer. Porque naquela fase inicial foi super importante aquilo que você fez. Você, seus sócios, precisava das pessoas fazerem, colocar a mão na massa, fazer a operação sair. Mas agora que ela já aconteceu, agora que você já está nessa segunda etapa, como é que você faz a empresa continuar crescendo? E não, como vocês, acabar ficando o próprio gargalo da empresa. Porque aí nem vocês estão satisfeitos, nem os próprios funcionários estão satisfeitos. Parece que, sabe, a coisa cresceu, mas não melhorou.
E aqui a gente espera que você, assistindo essa live, possa começar a ter algumas ideias de como melhorar a sua situação. Eu acho que é importante delimitar a nossa conversa, né? Porque nós não queremos passar o dia agora, a live falando sobre liberdade, o que significa liberdade para você. Essa não é uma discussão filosófica. Liberdade, aqui nós estamos falando basicamente de ter mais tempo, a qualidade do seu tempo, né? Para você poder fazer as outras coisas. Então, e quando a gente fala em liberdade, nós estamos indo nesse caminho, nessa live, né? E também, quando a gente fala de saída operacional, nós não estamos falando para você parar de trabalhar, não se esforçar, não ser determinado, aquelas coisas todas, não é isso, não é trabalhar 3 dias por semana, não é sair de férias amanhã e deixar a empresa à deriva, não é nada disso. Né? Para entender é que você, líder, o dono que lidera, é a parte principal dessa solução, de buscar essa liberdade. Você não vai encontrar essa solução em outros lugares. Nós vamos ter que encontrá-lo com você, o dono ou a dona que lidera, que é muito importante. Porque quando você começa a trabalhar e sair um pouco da área operacional, e foi justificado pelo começo, por todo esse esforço que o Caleb apontou agora, existe um momento de você começar a sair daquilo para uma área mais estratégica, para tomada de decisões, de direção da empresa, de você entender quais são os pontos chaves para você trabalhar para o crescimento, né? E outra coisa que nós vamos discutir aqui também nessa estratégia de pessoas, né? A gestão de pessoas, ela é muito mais estratégica do que operacional. Operacional seria o quê? O lerite, né? Pagar o salário, fazer toda aquela carteira de trabalho, isso seria o operacional de recursos humanos. Mas nós vamos falar da parte estratégica de pessoas. Isso é diferente. Isso tem causado muita dor nos nossos donos que lideram, porque não é um atributo fácil e nem uma coisa que todo mundo nasceu e já sabia fazer, né? George, você é sempre o mensageiro de comunicações difíceis, porque falar que não é deixar de trabalhar, não é se esforçar, não é se esforçar menos, não é trabalhar 3 vezes por semana. Já saiu metade. Todo mundo quer um milagre, George. Você é o comunicador de coisas difíceis aqui. Mas não. Existe uma saída, e sabe o que é bacana da gente estar junto aqui? Porque a gente não quer te passar uma ideia ilusória de algo que não vai se realizar na sua vida. Aqui é para você adquirir autonomia. Porque a gente sempre fala isso, nós não estamos com você dentro do seu negócio. Se você não estiver de corpo presente, espírito, pensamento aqui nessa live, para poder implantar as coisas que a gente vai passar aqui para você amanhã mesmo no seu negócio, não é à toa que a gente faz live de domingo a quinta, porque você assiste no domingo, implanta na segunda, assiste na quinta, implanta na sexta. Então, nós só trabalhamos aqui com dias úteis de prática, que é justamente para você poder colocar a mão na massa e saber que através do que a gente entrega aqui, você tem condição de pegar o seu próprio peixe. Então, não perde essa oportunidade. A autonomia é para você tomar a frente mesmo, é para você fazer. Isso funciona, isso dá certo. Então, esteja aqui disposto a isso, né, meninos? Aqui, quando a gente está falando sobre a oportunidade que essa live traz, é uma oportunidade para você aprender a harmonizar a sua vida com outras áreas. Quando a gente fala a respeito de saída operacional e ter mais liberdade, eu sei lá que liberdade é essa que você quer alcançar. É uma liberdade financeira? Não sei. É uma liberdade geográfica, trabalhar de qualquer lugar? É uma liberdade de relacionamento, de poder estar perto de pessoas que fazem sentido para você, não ter que ficar engolindo um monte de gente, igual às vezes você passa o seu dia sendo obrigado a isso porque ninguém te ensinou a fazer diferente. E aí o jeito que você aprendeu é ruim com ele, pior sem ele, e assim eu vou tocando a vida e meus relacionamentos todos têm esse interesse.
Vamos sair disso. A gente quer essa questão do operacional, de você não trabalhar dentro da empresa, mas trabalhar na sua empresa, tem esse viés de você atingir um nível estratégico dentro da sua operação que te permite alcançar a liberdade. Que liberdade é essa? É você quem vai dizer. Né? É a sua busca. Aqui a gente está para te mostrar um caminho para você poder pegar esse peixe que está bem pertinho de você. Ninguém te ensinou ainda, mas agora que você está tendo a oportunidade de aprender, realmente não perde, porque é uma vida totalmente diferente. A gente não acredita em equilíbrio na vida, porque você não vai conseguir pegar as suas horas trabalhadas e colocar o mesmo tempo dentro da sua casa, o mesmo tempo para a sua atividade física, o mesmo tempo para tudo, e ter uma vida equilibrada, mórbida talvez, né? Eu não sei que vida é essa. Equilibrada é muito difícil, mas harmoniosa é muito possível. Esse caminho que a gente quer passar para você aqui. E que harmonia é essa também? Quem sou eu para te falar o que você vai fazer da sua vida? É uma busca sua. Você que vai dizer, harmonia para mim é fazer meia hora de atividade física, e está tudo bem. Harmonia para mim é eu dedicar 3 horas exclusivas, de qualidade, com a minha família. Harmonia para mim é eu poder almoçar dentro da minha casa, nunca pude. Que harmonia é essa que você está buscando? E vai ser saindo desse operacional que você encontra tempo para as outras coisas. Aqui não é sobre gestão de tempo, é como você aloca o seu trabalho de maneira inteligente para poder sobrar tempo para você distribuir com várias áreas da vida, né, Caleb? Ah, com certeza. E aqui, eu acho que você trouxe um ponto importante. Talvez a dúvida seja também de você que está assistindo a gente. Eu conheço muitos empresários que começaram o negócio porque teve uma oportunidade de negócio muito boa. Por exemplo, eles estavam trabalhando para uma empresa e a empresa decidiu terceirizar alguma das atividades e agora é sua chance. Você não vai mais ser funcionário, você vai virar patrão. Só que o que acontece? Essa pessoa, né, esse empresário, por exemplo, ele é alguém que era super especialista naquela área, provavelmente começou a carreira lá, então sabe muito, sabe direitinho do detalhe técnico, do como fazer, a questão da qualidade, do prazo. Só que quando você vai virar empresário, você não vai simplesmente produzir. Você vai ter que cuidar das vendas, tem o administrativo, tem essa questão dos funcionários, que é novidade. Às vezes você estava lá, uma coisa você fala, não, isso aqui são meus funcionários, eles são da empresa. Não, agora são da sua empresa. Tem que trabalhar fluxo de caixa, tem tanta coisa nova que entra no pacote. Só que o que acontece? A pessoa nunca foi treinada para isso. O que ela teve foi a experiência prática e o que ela teve foram exemplos de como a empresa faz. Uma empresa grande. Só que aí você vai chegar lá na sua empresa menor, começando um negócio, coisa que a empresa grande fazia, você não tem o departamento contábil, você não tem vários departamentos prontos para fazer. Às vezes a mesma pessoa, às vezes é você, às vezes é alguém que você conhece, você junta e vai fazendo. E aí você vai aprendendo o quê? Vai aprendendo na raça. E aprendendo na raça, você vai crescendo. Por quê? Porque é legal, você tem um cliente, você está atendendo bem. Então, a coisa bacana, né, do que a gente consegue ver desses exemplos é o seguinte: você, de alguém que era muito bom tecnicamente em algo, começou a se exigir outras competências suas. É como se seu leque de competências aumentasse. E sem tirar o mérito daquilo que você já fazia, se você só ficar no técnico, talvez a empresa não consiga mais dar o resultado que precisa, porque às vezes você está fazendo com qualidade, mas o preço do fornecedor que você está pagando é muito caro, às vezes o seu processo é muito caro, você está tendo muito retrabalho, às vezes você precisou pegar, por exemplo, um empréstimo do BNDES para poder comprar uma máquina nova e você não projetou direito como é que ia ser seu fluxo de caixa. Você simplesmente fala, vai vir e vai acontecer. E aí, às vezes, a empresa que te contratou no começo, que terceirizou com você, ela começou a comprar menos do que você imaginava. Aí você precisou o quê? Desenvolver fornecedores. Então, olha só, né, como a complexidade foi aumentando. E às vezes pode ser que o sonho que a pessoa teve de agora é liberdade, virei patrão, agora eu faço o que eu quero, no final virou uma grande prisão, porque virou tanta coisa a mais que vai ter que fazer que fica difícil. E uma das coisas mais difíceis que a gente vê que o empresário passa é a questão da liderança. Por mais estranho que pareça, é uma das coisas que não se ensina nas escolas, mesmo nas escolas de administração, ensina-se muito mais gestão de recursos do que como você vai fazer uma gestão estratégica de pessoas. Ensina-se, então, vai pagar as contas, né? Assim como você vai ter contabilidade, você vai ter departamento pessoal, né? Tem que rodar a folha, olha os impostos, olha a lei trabalhista, olha todas essas coisas que são importantes, mas legal, e como é que as pessoas fazem? É tipo máquina, então? Eu contrato, põe elas lá dentro, elas começam a rodar sozinhas, assim, e a gente descobre que na realidade não funciona isso. E é uma das dores maiores que os empresários têm quando a gente vai trabalhar junto a questão das mentorias, é dessa, como é que eu falo com as pessoas? Elas não me entendem. Dá muito trabalho falar para elas. Eu falo, elas não fazem o que eu falo que era para fazer. Parece que não entende.
Ou, às vezes, é assim, ela fala que vai fazer, depois não faz. Eu falo, o que aconteceu? Gente, parece que está fazendo de propósito, né? Então, por que falou que vai fazer, não cumpre prazo, ou não faz na qualidade, ou fica me questionando, ou fala que sim, 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 e depois na hora não sabe nada, né? Ou o grupo não consegue funcionar. Então, são coisas que a gente começa a ver que não são simplesmente questões técnicas, são questões comportamentais. E muitas vezes, o que dói para o empresário é que os comportamentos, tanto dele quanto da equipe, não estão correspondendo ao que ele gosta. E aí o que acontece? É aquele famoso a delegação bumerangue. Então ele vai lá, delega para a equipe, ou para alguém da equipe, dá errado, volta e pega e faz. À medida que vai fazendo isso, o que você faz? Você não está conseguindo transferir as atividades, você começa a ficar mais ainda no operacional. Só que aí vem uma cobrança, olha, você tem que ser mais estratégico, olha, e o futuro da sua empresa? Aí aparece o problema de fornecedor, aparece um problema, né, do mercado, e aí você tem que olhar para fora de casa, mas dentro de casa você não consegue tirar, porque se você tirar o olho de dentro, a coisa vai pegar fogo. E como é que então você faz para poder tirar o olho de dentro um pouquinho mais para olhar para fora? Né? E para vocês aqui, né, Flávia, George, né, o que acontece isso também, né? Vocês já viram esse tipo de caso acontecer? Com certeza, você vê ele com frequência, quando essa dificuldade nessa gestão e liderança de pessoas é uma novidade, não é uma coisa fácil. E você está buscando essa gestão de pessoas para engajar, para colocá-los na melhor posição possível, para tirar o melhor proveito delas, não no sentido ruim, mas no sentido bom, né, de tirar o que elas têm de melhor. Isso não é que operacional, né, que as pessoas falam, é uma questão de estratégia, de escolhas, de saber o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, você fica bastante frustrado e bastante sobrecarregado. Porque quando você não quer fazer, você não quer fazer essa boa delegação, ou feedback, ou uma série de coisas, isso cai nas suas costas de novo. Aí, em vez de você sair da operação, você é enterrado pela operação. Isso não. Nós estamos falando em você buscar essa liberdade é qualidade de tempo. Pode ser 5 minutos de qualidade, vale muito mais que você passar 3 horas fazendo sem qualidade. Então, é essa busca da qualidade do tempo que você passa com as pessoas, com a estratégia, na conversa, é o que a gente está olhando aqui como liberdade, essa qualidade do seu tempo. E você vê muitas pessoas, muitos donos com essa dificuldade. E eu acho muito interessante, baseado aí no que você trouxe antes, Caleb, essa questão até de buscar uma administração, uma solução para o seu negócio baseado em rodapé de livro, Netflix, Google e todos os outros que estão disponíveis no mercado, livros maravilhosos, mas que existe realmente uma aplicação para o seu negócio baseado no seu nível de administração, de gestão que você tem hoje? Você consegue tirar do nível que você está e implantar algo nesse sentido? Aí você começa a comparar a sua empresa com um padrão que você acha que isso é para grandes empresas, não é para mim. Mas não é para grandes empresas e não é para você. É só o momento que você está, que você precisa entender como resolver a base para depois dar outros passos, né? Caminhos mais longos, que é conteúdo de podcast, conteúdo de e-book, explicando N teorias, sendo que você ainda não atingiu uma preparação de base do seu negócio. E aí você sente muita dor para tentar fazer essas implantações e vem uma frustração tremenda de realmente se comparar com uma coisa e se limitando, dizendo que aquilo não é para você. Mas, na verdade, só a maneira que você buscou para poder começar que está errada. A maneira para dar os primeiros passos é que está dificultando a sua progressão. A sua evolução está sendo limitada pela forma como você decidiu começar, porque você decidiu começar já do meio do caminho, né? Cadê o começo? Cadê o início? Né? Então, a gente precisa
fazer essa base, princípio, meio, o final, né, que nunca vai ter um fim, na verdade, né, vai ser sempre uma progressão, uma escala onde você vai estar o tempo todo buscando várias coisas, mas se você não fizer a base, vem uma frustração muito grande querer começar pela metade do caminho, se comparando com outros negócios. Então, dá um passinho para trás, para você poder começar com assertividade, e aí depois o seu caminho, ele não tem fim mais, e você vai muito longe, né, Caleb? Ah, claro. Aqui uma coisa importante é a gente lembrar que, gente, como você não aprendeu isso na escola, você, né, tá vivenciando isso, é uma coisa da experiência. Muitos desses empresários com quem eu tenho trabalhado, quando a gente fala, meu, vamos começar a você se entender a você mesmo primeiro, já fala, não, mas como assim eu tenho que me entender? Eu tenho que entender do negócio, não sei o quê, né? Mas sabe uma coisa que a gente tem repetido isso bastante em todas as lives? Você é o modelo do que é importante para a empresa. Aquilo que você faz, está todo mundo olhando para você e querendo ou não querendo, consciente ou inconscientemente, cada demonstração que você dá do que é importante, as pessoas olham para você e falam, opa, isso aqui é o que importa aqui, isso aqui é o que importa. E aí o que acontece? Acaba virando modelo e elas se inspiram ou desaprendem com você. Por isso que quando você começa a se entender melhor, você fala, opa, agora eu entendi que se eu valorizo mesmo o trabalho duro, as pessoas também vão valorizar. Se eu valorizo a pontualidade, as pessoas também vão valorizar. E não, olha, tá tudo solto, tá largado, a coisa tá acontecendo. Se tudo tá largado assim, você não tá vendo que você tá ajudando o ambiente a ficar assim. Então você tem importância, a liderança faz diferença, não é só blá blá blá, não é só chegar e fazer um discurso bonito, sabe? Você assiste aquele discurso de filme, né? Pega aquele filme tipo Coração Valente, aí você assiste aquele, né, negócio. Normalmente o discurso pré-guerra que é legal, né? Porque tá todo mundo assim, tá desanimado, aí a pessoa chega, aparece na frente e fala, gente, a gente consegue, vamos, né? E sobe tudo, e o negócio vai, né? Os mais animados são os primeiros a morrer, né? Vão na frente, né? Já toma as flechadas lá. Né? Não é isso. O que a gente está trazendo aqui é você como líder, quando você começa a se entender melhor, isso já vai começar a resolver muita coisa. Porque a empresa é composta de pessoas. Você pode ter máquinas, você pode ter duas empresas exatamente iguais, com os mesmos ativos fixos, todo mundo comprou as mesmas máquinas, começou do zero, uma do lado da outra. Dependendo das pessoas que estão lá dentro, uma pode ser alta performance, outra pode ser baixa performance. Dependendo de como a liderança está agindo, você pode ter resultados muito diferentes. A empresa mais bonita não necessariamente vai dar o maior resultado. A empresa com as pessoas mais brilhantes não necessariamente vai dar o melhor resultado. A empresa que conseguir trabalhar melhor junta, isso aí é parte arte e parte ciência, aí está o nome do jogo. E quem consegue fazer isso bem? É o dono que lidera. Ele pega e entende que o seu grupo é diferente do vizinho. Mas fulano tem, cara, o vizinho tem as pessoas que ele conseguiu, você tem as pessoas que você conseguiu. A pergunta é, você está conseguindo extrair o máximo possível desse grupo? Extrair no bom sentido. Você está conseguindo trazer as pessoas para dar o seu melhor? Você está construindo um ambiente aqui onde elas se sentem à vontade para falar o que pensam? Elas podem contribuir? Vai ter o conflito de ideias? E o negócio está crescendo? Ou você está num negócio em que você fala, puxa, eu tenho aqui, a gente nem discute, ou às vezes discute muito, mas nunca chega em lugar nenhum, e no final tudo sobra para mim. Eu tenho que centralizar tudo mesmo, porque se eu não falar, não vai tomar decisão, se eu não falar, ninguém vai saber o que é para fazer, tecnicamente ninguém quer se desenvolver. Tendência natural da gente, tá bom? Isso em qualquer lugar, super comum, a culpa é do outro. É o outro que não quer fazer, eu estou fazendo sempre a minha parte, eu faço mais do que todo mundo, né? E aqui, quando a gente está falando para você que se você estiver preso ou presa ao operacional, não é culpa sua, é verdade, porque você está tentando fazer o seu melhor. Mas também, se você ficar jogando que isso só vai mudar quando o outro quiser, isso nunca vai mudar, não é? Vai ser assim, tá bom, então quando o outro quiser vai mudar, então tá bom, você fica na torcida, a outra pessoa fica na torcida e a empresa fica esperando. A gente está trazendo aqui para você a importância de se responsabilizar por essa situação e poder fazer a diferença dentro do que você puder fazer. A gente não está aqui falando para você que a partir de agora, magicamente, você vai ganhar 3 palavrinhas que vão converter as pessoas e a partir de agora elas vão ficar super proativas e vão começar a produzir mais. Não é isso. A partir do momento em que você começa a assumir de verdade a liderança, você vai trabalhar melhor os seus próprios comportamentos e desenvolver as suas competências necessárias para poder o quê? Para poder inspirar as pessoas para ir para frente. Para mostrar para elas que você se importa com elas, para ajudar a criar esse ambiente que elas vão olhar para você e falar, legal, vale a pena eu trabalhar
com esse dono, com essa dona, olha para o lado e fala, vale a pena trabalhar com esse pessoal, eu quero dar o meu melhor, eu quero ganhar. E aí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai vestir a camisa de verdade. Ela não vai chegar aqui simplesmente para, deixa eu bater o ponto aqui e ganhar o meu saláriozinho. Não é melhor, né? É ruim, mas tá bom, né? E aí você também, é ruim, mas tá bom, né? E aí fica aquele, né? É ruim, mas é bom. Que no final não é bom para ninguém. Tá sendo ruim para a empresa. E você não está conseguindo os resultados que você quer. Então, quando a gente está trazendo aqui todas essas questões de liderança, uma das coisas mais bacanas é o quê? Sair da operação não é simplesmente largar a caneta e falar, agora eu vou operar pela tela, né? Eu vou olhar na tela e controlo tudo, né? Administro de longe, sabe? Como se fosse câmera de segurança, né? Vou botar um montão de câmera de segurança aqui e vou fazer gestão remota. Não é isso. É principalmente em cima do caixa, né? É isso. Né? Entra, opa, tá vindo pro bolso, né? Não, é mais do que isso. Quando a gente está falando aqui de você poder ter mais liberdade para tomada de decisão estratégica, é o quê? É você poder cuidar da sua empresa com o mesmo carinho que você teve quando você começou, para que ela continue crescendo. Pensa como se fosse um bebê, né? Quando é pequenininho, a gente não cuida, não consegue nem comer, né? Não sabe nem andar, não sabe fazer nada. À medida que está crescendo, se você não consegue dar um suporte para crescer bem, não vai crescer com saúde. Talvez cresça dependente sempre de você. E o objetivo da empresa aqui é ela poder crescer e ficar cada vez mais independente de você. Mas não porque você é inútil, mas é porque ela ganhou maturidade. E você, com isso, vai poder estar lá no topo, colhendo desses frutos. E aqui talvez é aquele sonho, né? Então, aquele empresário que começou e que falou, puxa, agora eu vou ter minha própria empresa. Agora eu falo, puxa, a empresa está andando sozinha, eu consegui, o negócio está rodando, está dando sucesso. Eles precisam de mim? Claro que precisa, mas para a operação não precisa. Para a operação, a equipe dá conta, porque você sabe que eles dão conta e você paga eles com prazer. Você paga eles, fala, eu quero que eles deem certo, porque eles dando certo, eu dou certo. Porque, na verdade, somos nós, não é só eles, não sou eu. E é nisso que a gente acredita que a liderança faz a diferença. De transformar um grupo de pessoas soltas, que pode ser um bando, em uma equipe de alta performance. Para tudo, eu não acho que as pessoas fazem igual eu faço, eu acho que eu faço mais rápido, eu não quero treinar, acho que é perda de tempo, estou preparando para o concorrente, isso não é investimento para mim, é despesa, eu acho que não dá para sair da operação. Essa é a minha mentalidade. Dentro de mim isso reina. Às vezes até inconsciente, eu tenho vergonha de falar, mas é o que eu penso. Então vamos combater aí essa linha de pensamento para você também começar a agir diferente. Enquanto você pensar assim, mesmo tendo vergonha de assumir para as pessoas que você pensa, mas ainda está dentro de você, então as suas ações estão direcionadas para esse tipo de pensamento. Você precisa entender que enquanto você se mantiver em mais tempo de dedicação dentro da operação, não tem ninguém fazendo a estratégia por você. Não tem ninguém pensando em como fazer as pessoas, inclusive, funcionarem melhor para entregar mais, para poder trabalhar em realmente alta performance. Você fica, igual o Caleb falou, no automático, mas não é a sua empresa funcionando no automático, é você que nem vê os dias passarem, mas não é que não vê o dia passar porque está transbordando de prazer, está em flow. Não, não é isso não. Você não vê o dia passar porque você está imerso em um monte de coisas e a hora que você vê, bum, tô atropelado daqui, bum, tô atropelado ali, e você está se matando ali dentro de uma operação. Você está se acabando dentro do seu negócio e não está entendendo ainda que precisa trabalhar no negócio para ter mais resultado e sim alcançar essa liberdade que a gente está trazendo aqui, saindo do operacional para ter mais liberdade. Só que isso você só vai conseguir aumentando a sua consciência sobre fazer essa transição, sobre como fazer essa transição, de sair de tantas coisas que são feitas dentro do negócio totalmente operacionais, totalmente mão na massa, o que não tem nada de errado de você fazer algumas coisas que ainda dependem de você e são mão na massa, normal. Né? Principalmente quando o Caleb fala a respeito de que no início, principalmente empresas que têm pouco tempo de constituição, é normal que os donos ainda façam coisas no operacional. O que não é normal e saudável? Que você faça mais coisas do operacional do que da estratégia. Porque não tem ninguém fazendo isso por você. E a sua empresa não tem direção. Você está trabalhando só... em Minas se fala assim, né? Como é que é? Comprando almoço para pagar a janta. E você fica dia após dia comprando seu almoço para pagar a janta, compra o almoço, paga a janta, e não sabe nem para onde que vai. E aí você entra naquele modo sobrevivência. A minha empresa passou pela pandemia. Agora ficou bonito, né? Falar que não fechou na pandemia, sobrevivi. Mas
vamos mudar esse modo, vamos passar para o modo vivência, né? Vamos passar para o modo performance, vamos passar para o modo crescimento, porque a empresa que se mantém no mesmo patamar está morrendo. E aí, se você não olhar, se você não montar estratégias para o seu negócio poder crescer, ele vai deixar de existir aos poucos, um pouquinho todos os dias, porque você não está olhando para isso. E é o nosso convite aqui para vocês, ter mais liberdade, inclusive, envolve isso, porque uma das liberdades é a financeira, né? Eu não sei exatamente qual você está buscando aqui, mas com certeza, sem a liberdade financeira, dificilmente você vai conseguir despreocupadamente sair do seu negócio, tirar suas férias, ter o seu fim de semana com a família, descansar. Então, nem que seja no mínimo, o mínimo de crescimento para subsistência, para sustentabilidade do negócio, é uma preocupação que você precisa ter, né, Jorge? Exatamente. Mas quando você fala numa equipe que está trabalhando com você, e essa equipe só depende de você, né, que é um exemplo que é muito comum para os donos, é o seguinte: você tem uma equipe, vamos falar um bando, né? A gente tem usado a palavra bando porque não é uma equipe. Eles estão lá aguardando, né, esperando você tomar a decisão. Eles não estão fazendo nada, porque eles estão altamente dependentes de você. Isso, o que acontece? Mesmo quando você quer sair da operação, e muitas vezes a pessoa começa a ter essa consciência, eu vou ter que sair daqui, vou ter que... A falta desse bando bem, uma equipe, né? Ele suga o cara de volta, suga o dono de volta para a operação. Ele não consegue sair, também é um problema. Então, quando você olha para a sua equipe, você tem que entender que eles têm que começar a assumir essas coisas da operação, né? Você não pode ser o único tomador de decisão dentro da sua equipe. Se você então, ou você contratou mal, né, a sua equipe, porque eles não têm a capacidade de fazer as coisas que você quer que eles façam, então você não confia, né? Ou você não conseguiu transferir esse trabalho, aquilo que você quer que eles façam e façam e tiram das suas costas. Então, é muito importante avaliar a qualidade do seu time, quem está fazendo o quê, como é que você vai jogar as coisas operacionais de um lado para o outro, porque se você não fizer isso, se você ser o centro dessa equipe na tomada de todas as decisões operacionais, você nunca vai sair da operação. Você não saindo da operação, ninguém vai cuidar do seu negócio, né? A Flávia usou a palavra trabalhar no negócio, não na operação. É uma diferença muito grande. E é uma diferença entre você sobreviver e ficar do dia a dia, ou uma empresa que tem valor, vai crescer, tem estratégia, sabe o que está fazendo. Isso não quer dizer que você não tem crises na operação, tem que voltar, tem que falar, mas você está indo para frente. Você tem um plano tomado em termos de estratégia, você tomou decisões e você está agindo, executando de acordo com esse plano. E não reagindo e está à mercê do mercado, do momento, do fornecedor, de tudo, né? Em vez de você estar à mercê, você tem um plano de ação, aí você toma controle. Na primeira situação, a empresa está te liderando, e não uma coisa agradável. Na segunda, você começa a liderar a empresa. Nessa liderança da empresa é quando você começa a ter aquela qualidade de tempo para as tomadas de decisões mais estratégicas para o futuro do seu negócio. Essa é a diferença. Então, olhando para a sua equipe, dá uma avaliada. É um bando? Você tem que fazer todas as decisões, né? Como é que você vê isso aí? E comece a pensar
porque ali é o seu segredo para você começar a sair da operação. Ou eles vão te puxar para dentro toda hora que você quer dar uma saidinha. Incrível, o George, porque quando você fala a respeito dessa questão da estratégia, existe um potencial para você poder multiplicar a força de trabalho, utilizando melhor as pessoas, mas não exploração, é uma utilização inteligente da força que essas pessoas têm para poder te dar, porque você não pode mais ficar nessa posição de que as suas mãos entregam muito mais do que todas as outras só não estão entendendo o que elas têm que fazer, e cabe a você esse alinhamento, né? Porque às vezes quando a gente tem essa falta de estrutura dentro da empresa, conversas com direcionamento a respeito do que as pessoas devem fazer, às vezes a gente tem um monte de pato dentro da empresa. Como assim um monte de pato? A pessoa não nada, ela não sabe andar, ela não voa, ela fica ali tentando te ajudar, mas nem ela, tadinha, performance limitada. A única coisa que o pato tem é o quê? Não dá para colocar uma aliança no caso, sacanagem. Então, assim, Que é isso? uma live de casamento, não. O que não é essa live de casamento, não é. Então, e às vezes você tem funcionários que ficam ali poderiam dar mais de si, mas está faltando direcionamento, está faltando, porque a habilidade, talvez, para poder fazer melhor, existe. O que não existe é realmente um alinhamento das expectativas das entregas que podem ser feitas. Então, você tem um potencial de multiplicar essa força de trabalho, criando dentro da sua empresa especialistas, dentro de cada coisa a ser feita, de acordo com aquilo que as pessoas podem desenvolver de melhor. Só que você só vai conseguir fazer isso se você não estiver imerso no operacional. Você está dentro da operação, como é que você está enxergando o que o George faz, o que o Caleb faz? Não dá para enxergar. Eu estou fazendo o meu está pago. E aí, o dos outros, eu não consigo enxergar, porque eu estou realmente ali imerso, né? Totalmente atingido pela operação. Não me sobra tempo de qualidade para fazer outras coisas. Eu não consigo realmente ter uma visão ampla das pessoas e do potencial que elas têm dentro do meu negócio. E aí a gente tem que ter menos patos dentro da empresa e mais a possibilidade de ter realmente as habilidades bem utilizadas e desenvolvidas para algum tipo de especialidade para você ter melhores resultados. Aí vai estar a alta performance, né? Naquilo que as pessoas têm o potencial de fazer melhor. Você vai conseguir isso para você atingir a sua liberdade como? Olhando para essas pessoas e saindo da operação. Você não vai conseguir isso da maneira como você está, fazendo o que você está, infelizmente, né, Caleb? Ou felizmente, nem sei. Aqui, algo que eu me lembrei que é legal aqui de compartilhar é o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma teoria falando, né, a teoria das restrições, fala sobre gargalos. Então, né, tem gente que fala o seguinte, você é a média das 5 pessoas com quem você anda junto. Quando a gente aplica isso para a produção, na verdade, a velocidade não é a média, a velocidade do grupo é determinada por quem anda mais devagar. Se você pega, por exemplo, né, imagina a gente está numa fila, um atrás do outro, quem determina o ritmo da marcha é a pessoa mais lenta. A pessoa mais rápida pode estar correndo, mas o grupo não acompanha, porque quem está mais lento está segurando o fluxo. Aqui é a mesma coisa. Se você pode até ser a pessoa que toma a decisão mais rápida, mas se tudo encavalar em você, você virou o gargalo. Você dono, você dona, você é o gargalo da tua empresa. Mas sou eu quem toma a decisão mais rápida, eu que sei mais de tudo. Mas, gente, se ficar uma pilha gigante, ao invés de estar distribuindo essa carga, só vai chegando a um. O limite é você. E a empresa não consegue crescer mais do que você. Quando a gente está falando de liderança, o que muda é que é o seguinte. Distribuir processamento, igual um computador faz. Hoje vocês podem ver, o computador de vocês tem múltiplos cores. Ele tem vários cérebros rodando ao mesmo tempo, porque um só não vai dar conta. Processamento paralelo roda melhor do que processamento sozinho. Aqui é a mesma coisa. Quando você joga tudo para você, o que você está falando é o seguinte. A empresa vai rodar no meu ritmo. Se você consegue colocar mais gente trabalhando para você, e aí você fazendo uma liderança em que a tomada de decisão está sendo bem compartilhada, não estamos falando aqui que todo mundo decide, você não decide nada. Não é isso. Você continua dono da empresa, você continua sócio da empresa. Só que você está distribuindo cargas diferentes de tomada de decisão e de operação para que isso rode melhor. Por quê? Entende-se que distribuindo a coisa vai mais rápido, a empresa vai ser mais ágil. O concorrente vai estar mexendo, você vai perceber mais rápido, porque o seu olhar está olhando para fora. Você está parando de olhar para o próprio umbigo e olhando ao redor.
Você vai ver o que o mercado precisa. Algo tão importante quanto, puxa, será que a gente está atendendo bem os clientes? Ou será que só vai aparecer a reclamação quando sair um post na internet, alguém falando muito mal da sua empresa, e você olha e fala, meu Deus, por que estão falando tão mal da minha empresa? E você nem sabe o que está acontecendo, porque você estava lá apagando incêndio. Cuidar estrategicamente da empresa é quase falar o seguinte, eu vou olhar para aquilo que mais importa para a empresa, que é o seu futuro. Eu vou olhar para aquilo que vai fazer a empresa continuar aqui. Eu vou estar atento aos sinais que o mercado está me dando. Eu quero ouvir meus clientes. Eu quero saber o que está acontecendo na ponta também. E várias vezes você só vai conseguir fazer isso se você não estiver preso na operação, não é verdade? E quando você mais consegue trabalhar essa questão, né, e muito bom comentário aqui, né, sobre a multiplicação de talentos, é exatamente isso. É falar, espera aí, você não precisa ser o pessoal mais inteligente da sala, mas também não vamos funcionar aqui pela média, não vamos ser medíocres. Vamos trabalhar juntos aqui com o melhor de cada um. E a partir disso, a velocidade aumenta. A confiança vai ajudar a informação chegar mais rápido. Aqueles problemas que a gente vê muitas vezes que as empresas têm é o seguinte, a gente já conversou sobre isso, né? Eu ponho as coisas embaixo do tapete. Você, como dono, às vezes é o último a saber das coisas. Às vezes a coisa só quando chegou em você, já escalou, todo mundo já tentou e não deu certo, e aí sobrou para você e assim, às vezes ficou um abacaxi tão grande que você até fica com raiva do pessoal que falou, me avisava antes, né? Se era para explodir aqui, me avisava 2 dias antes. Mas por que isso muitas vezes não acontece, não é verdade? Muitas vezes isso não acontece, por quê? Porque o próprio processo de tomada de decisão está engessado em você. E as pessoas, o que elas acabam se acostumando? Vamos deixando, porque no final o dono resolve, a dona resolve. E aqui a gente não está falando o dono que resolve, a dona que resolve. Aqui é o dono que lidera, a dona que lidera. Então, quando você lidera, você muda essa realidade. Você começa a trazer as pessoas para participarem antes, para daí sobrar menos para você no final. Então é quase aquele negócio, né? Você topa investir um pouco antes para depois você colher o fruto. Qualquer mudança grande demanda um pouco disso. E liderança é a mesma coisa. Então, olha só que legal. Você aplicando, investindo na tua equipe, você vai colher frutos lá na frente. E o que é mais legal é que aquilo que a gente está falando para você, que a gente não vai te dar a fórmula pronta, mas a gente quer te ajudar a você começar a achar a sua forma de pegar o peixe, é o que você vai fazer com a tua equipe. Porque pessoas são diferentes. E não se espera que todo mundo tome a mesma decisão que você. Senão era mais fácil clonar você. Clona uns 20 de você. E aí bota na empresa. Como não tem clone ainda, então não vai rolar. Pessoas são muito diferentes. Mesmo irmãos são muito diferentes. Quem de vocês tem irmãos, vocês podem ver. Eu, minha irmã, a gente é muito diferente. Mesmo vindo do mesmo sangue, mesma família, mesma criação, não vai sair igual. Então, assim, entenda que pessoas são diferentes. E ao invés de falar, caramba, né, tinha que ser mais de um jeito ou de outro, opa, como é que eu consigo usar isso a nosso favor? Como o George trouxe, como é que a gente consegue transformar, através da liderança, você vai conseguir transformar um bando numa equipe. E numa equipe de alta performance, não uma equipe qualquer. É uma equipe que vai trabalhar melhor junto e vocês vão conseguir mais resultados juntos. Caleb, quando você fala do dono que faz uma coisa muito bem, né, e tem esse paradigma, ninguém faz como eu faço, isso é uma verdade, né? Você deu, ninguém vai fazer igual a você. Isso é porque ninguém é igual. Todo mundo vai fazer diferente. O dono que lidera não pensa no como fazer, ele pensa no resultado final. Qual é o resultado final? Agora tem gente que pode atingir o mesmo resultado que você tem. Tem várias. Eles não vão fazer do seu jeito, vão fazer do jeito deles ou delas. Então, quando você começa a quebrar esse paradigma e sair da operação, você vai ver que esse paradigma, ninguém faz como eu faço. Exatamente, ninguém faz. Ninguém vai fazer. Você tem um perfil que é seu, e você sabe fazer, e você faz. Agora, você que é um dono, que lidera, você vai falar, o resultado final que eu quero é esse. E você vai falar com alguém do seu time, esse é o resultado que eu quero. E ajudar e apoiar essa pessoa a chegar nesse resultado. Com certeza, essa pessoa vai fazer diferente de você. Mas se você apoiar essa pessoa, você vai se surpreender com o resultado, porque o resultado pode até ser melhor que o seu. E aí você achou um caminho. Puxa vida,
essa atividade, essa tarefa, essa coisa, eu posso transferir e essa pessoa realmente faz, entrega e entrega melhor do que eu. Meu Deus, que legal. Só que não vai fazer do seu jeito. Então, pare de pensar dessa forma, tem que fazer do meu jeito. Não tem que, ninguém vai fazer do seu jeito. Então, as pessoas são únicas, vão fazer do seu jeito, você tem que mostrar o que é o sucesso, o que é o resultado, e depois apoiar a pessoa para chegar lá. Você fazendo isso, você vai se surpreender e vai ter tempo, qualidade de tempo para você focar no seu negócio em vez de focar na operação. Então, aqui, né, meninos, acho que é um pouquinho de sair da poesia, do romantismo, das diferenças. A gente se aceita como é e vive como somos, e somos diferentes. No final das contas, um dia frustrante, um xingando o outro, internamente que seja. Às vezes a gente não externa, mas pensa que é igual ou a mesma coisa, né? É um descontrole, acaba induzindo a um descontrole emocional e a várias questões do negócio, onde a diferença é só um romance. A diferença é só uma poesia que não tem rima, né? Nem rima tem, não termina bem, né? Porque a gente precisa entender aqui, o convite é para você aprender a, na diferença, realmente ter, dentro de um cenário de diversidade, ter riqueza, ter pessoas que funcionam bem juntos, ter pessoas que complementam umas às outras. É fácil, não é? Mas você vai precisar iniciar esse caminho. O caminho inicial é da transição do operacional para essa estratégia. E, na sequência, quando você tem mais tempo na estratégia, você consegue enxergar as outras pessoas. Enquanto você está imerso, possivelmente você não dá conta de fazer isso. Você nem sabe como funciona a pessoa que está do seu lado. Você não faz a menor ideia. Você só vai empurrando coisas que vão aparecendo. O Caleb usa um termo qualquer, Caleb, já que está aqui, é seu. Já que está aqui, é seu. Mas você não sabe como aquela pessoa funciona, porque você também não sabe como você funciona, né? Vamos falar a verdade? Você só está vivendo um dia de cada vez e não teve tempo para poder fazer isso. Então, a proposta aqui é de que haja esse tempo. Você começa entendendo como você funciona, começa a ter tempo para entender como as outras pessoas funcionam, e aí você está abandonando o bando que está te acompanhando e passa a construir e liderar uma equipe que em pouco tempo pode sim ser uma equipe de alta performance. Então, esse que é o convite que a gente tem para você aqui hoje. Você aprender a direcionar melhor seu tempo, sair da operação, começar a ter um tempo de qualidade com as pessoas ao seu redor, para você ter mais liberdade, e essa liberdade ela só vai aparecer quando você puder multiplicar a força de trabalho dentro do seu negócio. E você vai conseguir fazer isso quando você entender como você funciona e as pessoas próximas de você também, né, Caleb? Sim, e foi legal você trouxe esses pontos que eu me lembrei. Eu tenho um amigo que ele é empresário e, por exemplo, os filhos dele estão trabalhando na empresa. Gente, quando você tem seus filhos trabalhando, olha quanta expectativa você tem como pai, né? E aí ele acabava cobrando coisas dos filhos e era operação e pegava e ele ficava super frustrado com os filhos. Ah, porque fulano tinha que se esforçar mais, porque na idade dele eu já estava aqui malhando, né? Assim, um montão de coisa. Só que sabe o que foi muito legal da gente ter trabalhado juntos? Foi ele começar a perceber como os filhos eram diferentes dele. 3 filhos, cada um com personalidade bem distinta. E ele parou de começar a exigir que fossem cloninhos dele, porque tinha que ser igual ao pai, porque não é meu filho, né? E são só a futura geração. Às vezes o filho nem quer estar na operação, nem quer estar trabalhando. Às vezes o filho quer estar na operação e não quer estar no administrativo. Assim, tem tanta coisa interessante, mas sabe como é que facilitou para ele entender os filhos? Começou ele se entendendo. E olha que engraçado a reflexão dele de uma vez que ele começou a se entender melhor como ele funcionava, as coisas que ele mais gostava, o que energizava ele no negócio, o que era vital para ele, era um valor do tipo, meu, isso aqui não pode de jeito nenhum. E aí, ele entendendo como isso era importante, ele começou a ver nos filhos, sabe o que ele começou a perceber? Ah, esse filho nesse aspecto é mais parecido comigo. Ah, esse outro já é melhor naqui. E aí, gente, acabou um montão de briga. Porque ele começou a direcionar melhor os filhos, não como, né, vocês são os herdeiros, né, eu construí isso aqui, mas olha, eu quero que vocês trabalhem, eu quero que vocês deem certo, mas tô vendo aqui que não dá para todo mundo seguir o mesmo caminho que o meu. E ele começou a olhar cada um de uma forma diferente e ajudá-los a darem certo.
E não é todo mundo agora vai ser, é o filho do dono, você que manda aqui. Não, alguns respondem para outras pessoas na empresa. Então, olha que legal que a partir desse momento em que ele conseguiu entender melhor como ele funciona, entender melhor como os filhos também funcionavam, o ajuste até para a empresa familiar funcionou melhor. E os filhos respeitavam os líderes que já tinham mais experiência nas outras áreas e não, olha, eu sou filho do dono, o que vocês estão falando aqui para mim? Meu pai te manda embora, sabe? Atitudes assim que a gente sabe que elas são contraproducentes. Isso aí não ajuda a empresa em nada, é dar carteirada. E isso é o dono da empresa não ensinando os filhos a liderar, é ensinando eles a usarem o poder da carteira, que isso aí não vai levar, isso não é liderança, né? É só você achar que tem autoridade e pode mandar, né? O famoso que a gente já falou várias vezes aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, olha que legal quando o empresário ele começa a entender melhor como ele funciona e trabalha em cima disso, até relações familiares em relação ao trabalho melhora. E aí o que acontece? Ele fica mais tranquilo também, porque a operação está rodando melhor, e aí ele consegue se dedicar muito mais para atividade estratégica, porque até aquela preocupação que ele tinha, e aí, meus filhos, né, o futuro da empresa, que está vinculado aos próprios filhos, ele estava mais tranquilo, porque agora fala, agora meus filhos se acharam. Eu agora posso dedicar mais tempo para o meu próprio negócio, e vou fazer ele crescer. E talvez se um filho não quiser o negócio, não vou ficar tão chateado assim. Porque cada pessoa é diferente. Isso tudo vem da onde? Vem do que a gente já tem falado bastante, que é autoliderança. Sem isso não tem. Sem isso você vai ficar com um montão de expectativa, um montão de frustração, e o pior, você não tem como ventilar esse negócio. Você não tem como discutir isso, vai ficar tudo na tua cabeça. E olha que interessante, né? Se dentro da nossa família, com experiências próximas, cada um tem a sua, cada um tem o seu jeito de ver, entender o mundo, mas com experiências talvez bem próximas. Quanta diferença existe na forma como cada um funciona, na forma como cada um pega para poder fazer as coisas e tem seus melhores resultados a partir da forma como faz. E a gente querendo que as pessoas que a gente nunca viu na vida, conhecemos agora em um processo de entrevista, que elas entendam tudo da gente, funcione, acreditem na empresa. Isso não existe, isso não vai acontecer. Então, já rompa com isso, já olhe para dentro da sua casa e pensa aí quanto tempo eu demorei, eu tive que investir para poder dar certo com essas pessoas. Muitas vezes filhos ou cônjuge, né? Desafiador. E aí dentro do negócio não é diferente, não. Você vai demorar 10 anos, né? Ah, meu Deus, para poder se entender como funcionar. Não existe caixa para isso, né? É impossível. Mas você vai precisar entender que vai demandar muitas conversas. Vai demandar muito alinhamento para você realmente conseguir sair dessa operação e ter pessoas ao seu lado que funcionam bem e conseguem entregar o melhor delas dentro do negócio. Multiplicação de força de trabalho com qualidade, que realmente possa te ajudar a sair dessa sobrecarga, acabar com esse cansaço que está te matando, para você realmente conseguir ter uma liberdade, ter mais tempo, qualidade, tanto com essas pessoas dentro do seu próprio ambiente de trabalho, quanto em outras áreas da vida, família, amigos, diversos, né? Que fizer sentido para você. Mas olha um pouquinho para isso, né? Se dentro da sua casa já é difícil, entende o quanto você precisa se dedicar para o seu negócio funcionar com relação aos relacionamentos. É um importante movimento que você precisa fazer para o seu negócio crescer. Olha que legal esse comentário, né? É isso aí, a gente está sempre no processo de aprendizado com liderança. Aqui, uma coisa importante mesmo, né? O dono, quando ele se entende melhor, ele vai conseguir lidar melhor com as suas próprias emoções. Isso vai ajudá-lo não só profissional, mas pessoalmente também. Então, quando a gente está falando aqui do dono que lidera, os benefícios se estendem do convívio com a equipe também para convívio em família. A gente não acredita nessa coisa da separação da vida, trabalho, tudo. A vida é uma só, gente. A vida é uma só. Você pode estar bem na empresa e pode estar mal em casa. Como é que você consegue melhorar as duas coisas? Você pode estar mal na empresa e bem em casa. Como é que você melhora as coisas? Uma coisa interfere na outra. E quanto mais você se conhece, mais fácil você poder fazer essas transições, né? Assim como agora a gente vai transicionar para o Jorge. E aí, Jorge? Mas a gente estava falando sobre a liberdade, né? E operação versus estratégia. Então, o primeiro exercício que a gente tem que olhar é você começar a ver o seu dia a dia e listar todas as atividades operacionais que você tem, né? O que é operacional para você, para a sua empresa, e listar elas, e ver todas as atividades e começar a entender o que é operacional, o que é estratégico, o que deveria ser centralizado em você
e o que não deveria ser centralizado em você. Aí é uma decisão que você tem que olhar com mais carinho, mas essa listagem é importantíssimo para você começar a saber onde você está digamos, nesse paralelo de operacional e estratégico. Onde você está nisso aí? É importante você saber. Então, listar, saber quanto tempo, né, você está passando em cada um. Geralmente, você vai ver que você está muito em cima da operação, né? Eu gostaria de trazer também aquilo que a gente está falando, do autoconhecimento, da gestão de pessoas. Isso não é operacional, é estratégico, né? Você decidir ter uma empresa que tem alto engajamento não é uma decisão operacional, é uma decisão estratégica. Você ter gente que trata bem seus clientes, seus fornecedores, não é uma decisão operacional, é uma decisão estratégica, que vai exigir você fazer um treinamento, vai exigir você contratar pessoas diferentes para poder preencher aquelas expectativas que você tem. Então, tem que olhar o que é operacional e o que é estratégico. Refletir naquelas atividades que mais te consomem, né, para saber o que está acontecendo. E pode ser uma atividade que você faz muito bem, mas é operacional, e aí eu vou lançar esse desafio, né? Você pode passar essa bola para alguém, mas tenha certeza que essa pessoa não vai fazer do seu jeito, vai fazer do jeito dela. O que você tem que fazer com essa pessoa, mais uma vez, é definir qual é o resultado que você quer, qual é a cara do sucesso, né? Se o cara fizer bem, que seria isso? E dar o apoio a essa pessoa, tempo, recursos, treinamento, etc., para que essa pessoa consiga fazer aquilo. E você vai se surpreender com aquilo. Agora, se você não tem ninguém dentro do seu time que você acha que tem capacidade para fazer essas coisas, aí você tem um problema sério de contratação de equipe, né? Você contratou pessoas que estavam lá simplesmente para fazer algumas coisinhas para você e não tem a perspectiva de um crescimento maior, né? E aí você tem que dar uma olhada e ver isso de uma outra forma. Onde você tem que estar na operação é onde tem o maior produção de valor. Não que você tem que estar lá dentro, mas você tem que entender o que está acontecendo, onde tem aquela geração de valor. Mas onde você vai gerar valor na sua empresa, não é ali, vai ser na sua tomadas de decisões estratégicas. Quando você tem tempo, qualidade de tempo, não ser atropelado, e sim ter um plano, ter uma estratégia e seguir aquele plano, você vai estar saindo da operação e entrando no estratégico. Mas você tem que ter um time com você. Mas essas são as nossas dicas aí, e não, que nem a Flávia fala, eu não estou dando nenhuma dica que você vai ter que investir num consultor ou contratar um TI ou um software. São coisas que exigem muito da sua reflexão, de você olhar onde você está, definir o que você está fazendo, classificar aquilo, né, operacional, estratégico, e começar a entender como é que você quer equilibrar mais para o estratégico. Então, isso que a gente está querendo aqui, essa liberdade, quando você está nesse estratégico, seu negócio vai fluir melhor, você vai ter mais resultados, seu time vai estar mais engajado e você vai ter mais qualidade de tempo para fazer coisas que você quer fazer.